Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Conhecendo Jesus. Estamos muito felizes em ter você aqui mais uma vez e já quero falar para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Assina também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também passa lá nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Podcast Conhecendo Jesus. Nós estamos aqui com um propósito, que é levar o reino de Deus, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus através de vidas, histórias, testemunhos da própria palavra de Deus. Então também aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, parentes, manda para todo mundo, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Manda lá no grupo da família, dos amigos, para a gente compartilhar. Estamos muito felizes em recebê-los. E é isso, né, pastor? 24º episódio. 24º. Tamo junto. É isso aí. E de cara nova, né? De cara nova. Você já percebeu que estamos de casa nova aqui, cenário novo. Então vai se acostumando que a gente, né, também tá experimentando aqui, mas com certeza é uma nova fase e vai ser muito bom. Então, você tá em casa, tá? Aproveita. É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. E eu não poderia deixar de mencionar aquelas pessoas que estão nos ajudando, né? As empresas, as pessoas que têm semeado nessa obra, têm plantado nessa obra, acreditado. E com isso, Jesus está chegando às casas, está chegando, abrindo as portas e entrando, né? Então eu quero agradecer já aqui o Caboquim Café, né? O nosso amigo, irmão em Cristo, Jailson. Ele tem nos abençoado, tem ajudado aqui o podcast. Estão com duas, né? São aqui no Jardim Eldorado e também em Balneário Camboriú. Palhoça e Balneário. Balneário Camboriú. É isso mesmo. Também nós temos o Universo da Criança. Você que quer colocar o seu filho, né, num estudo com princípios, um estudo que tem princípios mesmo. Universo da Criança. Isso. Pastora Meire, a Bispa Kate. Quero te convidar, vai estar depois na descrição do vídeo, vai ter ali o Instagram, vai ter o contato. E se você, né, pretende colocar a sua criança e que ela aprenda os princípios da Bíblia, princípios bíblicos, e também tem um estudo de qualidade, Universo da Criança. Aproveita que está na fase, né, pastor, de rematrículas e coloca o seu filho lá. Isso é muito bom, né? Isso é bom, né? É isso aí. Também nós temos a Pri Nails. Você, mulher, que, né, quer dar um... Não vou dizer talento, não posso dizer, porque não é talento, né? Mas você quer dar um retoque na sua unha, né? Talvez aí você vai aí num casamento, enfim, num aniversário. Procure ela, Pri Nails, tá de cara nova, de endereço novo. Tá aqui no Jardim Eldorado. E nós vamos deixar na descrição do vídeo depois ali. Já queremos agradecer ela por toda a ajuda. Temos também o nosso amigo Ari, a barbearia do Dom Ari, está situada aqui no Brejaru. O nosso amigo, né, irmão em Cristo, tem abençoado essa obra aqui também e nós estamos muito felizes de receber essa bênção dele. Também temos o Mercado Vieira. O Mercado Vieira tem nos ajudado, tem semeado. Você que procura produtos de qualidade, né, você tem açougue, tem padaria, tem diversos produtos de qualidade lá, então procure o Mercado Vieira, você não vai se arrepender. Temos também o nosso amigo, o TAG Seguros, o pastor Tiago. O pastor Tiago trabalha com seguro de carro, casa, moto, também consórcio. Você pode procurar ele através da descrição do vídeo e também você pode realizar um sonho através da TAG Seguros. E hoje também, Gabriel, tem alguém novo hoje, Gabriel? Nós temos sim, nós temos um patrocinador novo, que é o CIM, Casas e Chalés. Mão de obra completa do alicerce ao acabamento, de kit de casas e chalés. Então ele proporciona ali todo a produção para sua casa, para sua obra, né? Então desde o início até o acabamento, algo bem interessante. Glória a Deus, patrocinador novo. Muito bom, seja bem-vindo, né, patrocinador Bem-vindo, novo. É isso aí. Isso aí, então, sem mais delongas, nós temos hoje a honra, o prazer enorme, eu estou muito feliz de receber a nossa convidada de hoje. Ela que é pastora, missionária, está aí desde cedo desbravando aí, né, ganhando muitas almas para Jesus. Pastora Santana, que por sinal é minha tia, estou muito feliz, então seja bem-vinda, pastora, a esse espaço. Você está em casa, eu só quero, né, nesse primeiro momento, compartilhar da minha alegria. Faz algum tempo já que a gente está tentando trazer ela, né, pastor? E eu estou muito feliz porque é alguém que eu acompanho, eu sei do coração e que eu desejo que o máximo de pessoas sejam alcançadas para que elas sejam contagiadas, né, com aquilo que Deus colocou dentro da pastora. Pastora, seja bem-vinda. Amém. Obrigado, né?
Quero dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui. Como o Gabriel falou, né? Foi luta, né? Pra gente chegar sempre que ele me convidava, nunca dava certo. Mas a gente aprende, né? Que nunca é no tempo da gente, é Glória no a Deus. tempo de Deus. E eu creio, quero acreditar que esse dia foi marcado por ele e vai ficar marcado por ele também. Amém. Amém? Glória a Deus. É um prazer muito grande, né? Estar aqui, né? Com o pastor Gabriel. E vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Falar de Jesus, do amor dele e daquilo que ele nos proporcionou a fazer nessa terra. Amém? Glória a Deus, amém. Tô vendo que hoje a Hoje mesa o vai negócio ficar é- repleta hoje. Vai ser muito top, vai ser muito bom. Pastora Santana, a gente sempre começa, o nome do podcast é Conhecendo Jesus. E a primeira pergunta para os nossos convidados sempre é essa: como que a senhora conheceu Jesus? Que a senhora pudesse compartilhar com nós e com aqueles que estão nos assistindo hoje. É sério, é? Então, é algo muito, assim, muito forte, né? Eu conheci Jesus no ano de 96, na cidade de São Paulo, né? Jandira, São Paulo. E para mim chegar até Jesus foi algo muito doloroso. Eu ouvia falar de Jesus, né? Eu via as pessoas passarem para lá e para cá, né? Com suas Bíblias na mão. Enquanto isso, eu estava na minha vidinha, né? Que eu levava na época, né? Que quem não conhece Jesus sempre vive, né? Tomando suas cervejinhas, né? Vivendo aquelas vidinhas. E uma certa vez, né? Eu senti no meu coração um desejo ardente. Mas quando eu parei para pensar que para mim ir eu tinha que largar certas coisas, aí eu desisti, né? Mas quando Deus tem um propósito, a gente não pode fugir daquilo que Ele nos chamou. E do meu lado, veio morar vizinha à minha casa, na época veio morar uma irmã por nome Marileia. E ela começou a interceder pela minha vida. Porque quando Deus colocou ela lá como minha vizinha, Deus já colocou ela com esse propósito, né? E ela começou a interceder pela minha vida e eu até ficava chateada, porque às vezes eu escutava ela orando, né? Às vezes eu estava que era bem perto, né? E ela ficava orando, fazendo aquele clamor. Só que ela não citava nome, ela só orava, né? E naquele momento eu ficava irritada. Eu digo, mas essa mulher fica orando alto, pra que isso? Gritar, né? E eu até incomodava ela, porque na época eu tinha um aparelho bem alto, bem grande, e eu botava aquele aparelho, topava o som pra não ouvir ela. Eu era desaforada, né? Mas só que quando Deus tem um propósito, não adianta. Você corre para um lado, você corre para outro, mas ele vem e pega. E Deus permitiu eu viver um momento muito doloroso. Naquela época, meu marido, né, ele bebia, ele é alcoólatra, na época ele bebia, e foi algo tremendo, irmãos. Eu saí de casa, fui na casa da minha cunhada, porque eu tinha que correr dele, porque quando ele bebia, ele saía dele e queria me maltratar, né? E eu fui na casa da minha cunhada, do outro lado da rua, e mesmo assim ele me encontrou. E ele chegou lá possesso. E quando ele chegou possesso, ele chegou para me matar. O que eu estou falando aqui, Deus sabe, né? E eu só conto quando alguém me pergunta ou quando o Espírito Santo me impulsiona, né? E ele chegou para me matar. Quando ele entrou dentro da casa da minha cunhada, a minha cunhada estava grávida na época de 8 meses e ela correu. Ficou eu e minha filha. Na época, minha filha Cíntia tinha 4 anos de idade. E ele pegou um punhal e ele me socava. Mas não entrava. Né? Ele me socava, eu sentia que fazia assim, né? Eu sentia a pancada. E eu pedia para ele, não faça isso, deixa eu criar minha filha. Aí ele dizia assim, eu dizia, meu Deus, me ajude. E ele falava uma voz bem horrível, né? Dizendo, quem Deus, que Deus. Né? Só que eu não conhecia Jesus. Eu não sabia o que era aquilo. No meu entender, era meu marido bêbado. Né? Hoje eu entendo que não era ele bêbado, ele estava possesso. Né? E ali o Senhor, no meu coração, eu clamei, disse assim, que se o Senhor me deixasse viver, eu nunca mais ia viver para mim, mas eu ia viver para Deus. Eu não disse que ia ser crente, porque eu não sabia nem o que era isso. Né? Eu disse que ia viver para Deus. E naquele momento o Senhor me deu um grande livramento, me veio uma força, que eu não sei de onde veio. Eu tomei aquela arma, eu desarmei ele. Né? De repente, vi um jovem da igreja com o Gabriel, né? Que foi onde Gabriel nasceu e se criou, né? Assembleia de Deus da Madureira.
Era um culto de manhã, era um culto, como é que chama? Que eles dão estudo na escola bíblica dominical. O jovem estava saindo, né, era quase meio-dia já, e eu naquela guerra com aquele homem. E aquele jovem estava saindo. E na hora ele me deu um murro que eu caí, né? Quando eu levantei, eu caí de novo. Né? Foi um murro e 2 quedas, literalmente, né? E ali eu me levantei. Naquela hora ele pegou uma pedra bem grande assim para derrubar na minha cabeça. E aquele jovem saiu. Saindo com a Bíblia na mão, ele gritou da onde ele estava. Ele levantou a mão e declarou a derrota de Satanás naquela hora na minha vida. E naquele momento, quando ele declarou, ele disse, foi até aí, Satanás, em nome de Jesus, tu não tem poder mais sobre essa vida. Aí ele soltou a pedra e saiu. E naquele dia, Jesus me chamou. Glória a Deus. Porque naquele dia, eu fiz uma promessa, um voto, né, que se ele me livrasse, eu ia viver para ele. Só que eu ainda não entendia como. Isso foi no domingo, aí passou segunda, terça, na quarta me convidaram para ir para a igreja, justamente a igreja que era, né, na época, mas só que o Gabriel nem existia ainda. E me convidaram para ir nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, né, eu sou nordestina, né? E eu cheguei lá, a igreja com muita gente, e o pastor começou a pregar, parecia que ele estava contando minha vida. Ele estava contando toda a minha história. E eu não deixei terminar o culto, eu gritei. Eu estava lá atrás e eu gritei. O que é que o cabo faz para ser crente? Né? Eu gritei. Muito bom. O que é que o cabo faz para ser crente, seu pastor? Aí ele disse assim, olhou para mim e disse, você só tem que declarar que ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Quando você declarar, ele é fiel e ele vai te salvar. Aí eu fui lá na frente e declarei. E para a glória de Deus, até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito forte, muito né, forte. testemunho. Forte. Pastora, e hoje nós vamos falar um pouco então sobre missões, que é algo que a senhora tem vivido desde Sim. então, né? E eu quero te perguntar, qual que foi o momento que a senhora percebeu esse chamado voltado para missões, que era o que Deus queria, né, para a vida da senhora, perceber que é por aí o meu chamado? Gente, lembrar disso me alegra muito, porque foi muito pouco de tempo de fé. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, naquele dia, como eu acabei de falar, eu já comecei a sentir algo forte dentro de mim que eu não entendia porque era novo. E eu ficava sem conseguir controlar aquilo. Meu desejo era só estar orando, era só estar falando com Deus, né? E todo mundo que eu via, eu queria falar desse Deus. Só que o meu chamado, o Senhor me mostrou, quando Ele colocou um desejo no meu coração para orar pela minha irmã e orar por uma pessoa do bairro, que ele era muito conhecido na época e temeroso. As pessoas tinham medo dele. Ele era conhecido como Bahia. Ele era um homem muito perigoso. Ele mexia com tráfico, né? Ele mexia com coisa ruim. E então ele era uma pessoa que era conhecido, respeitado de uma forma por conta do medo, né? E também eu olhava para ele e eu disse para Deus. Eu disse assim, Deus, eu vejo na igreja os irmãos falar que quando a gente ora, o Senhor responde. Quando a gente ora pelas pessoas. E eu quero te pedir duas pessoas. Eu quero que o Senhor me mostre e me dê o sinal. Se o Senhor é na minha vida e se eu estou fazendo a tua vontade, eu quero 2 pessoas que o Senhor me dê para eu te apresentar. Eu quero o Bahia, eu quero a minha irmã Ângela. Né, na época, a minha irmã mais nova. E ali eu comecei a orar. Com 30 dias, para a glória de Deus, de oração. Com 30 dias de crente, melhor dizendo. Eu apresentei esse rapaz nas mãos do Senhor. Ele se converteu e minha irmã também se converteu. E esse rapaz foi transformado, foi libertado, casou, foi líder de jovem, né? E Deus fez coisa extraordinária. Foi o meu primeiro trabalho. Ali eu entendi, né? Eu comecei a entender. Algo dentro de mim dizia, não, eu nasci para isso. Para orar pelas vidas e Deus fazer a obra e transformar as vidas. Foi daí que começou. Com 30 dias de crente. Com 30 dias de crente, eu apresentei 2 almas. Com 30 dias de crente, eu fui selado com o Espírito Santo. E aí eu comecei. Aí pronto, aí daí o Espírito Santo foi só trabalhando, vai colocando desejo no nosso coração, a gente vai apresentando as pessoas, a gente passa óleo, já queima aqui, tem que ser ele. E assim, enquanto eu não vejo o agir de Deus, eu não consigo parar de orar. É algo que é mais forte que eu. Deus me apresenta alguém,
Aí pronto, aí ali eu pronto, começo a orar. Aí eu digo, Jesus, eu só vou parar de orar quando o Senhor fizer a obra. Aí quando o Senhor faz a obra, aí já vem outra pessoa. Ele já apresenta outra. E assim foi andando, né? E aqui estamos. E aquela coisa que nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes, sobre a chamada, a senhora mesmo falou sobre a chamada, tem gente que não foi chamada e quer estar no destaque. É o que nós estávamos conversando. Com 30 dias, o senhor começou a fazer a obra. Quem tem chamada, não adianta. Não adianta se esconder, como a senhora falou. E é muito lindo ver um testemunho desse. Eu me alegro muito em trazer no podcast testemunho assim. Nós conversávamos sobre isso esses dias, né? E eu me alegro muito. Glória a Deus pela sua vida. E o interessante é que quando o Senhor nos chama, né, nesse propósito, é algo que a gente não entende. Porque é algo que domina, é bem mais forte que a gente, né? Com 30 dias, quando o Senhor me chamou, né, que eu comecei a ser usado, que ele começou, eu não entendia porque na época eu não era casado oficialmente com meu marido. E naquela época, né, em 96, 95, 96, foi o ano que eu me converti. Então as igrejas, elas tinham assim um ensinamento tão radical, né? E interessante que quando o Senhor me chamou, eu ainda não tinha conhecimento bíblico. Eu tinha conhecimento daquilo que eu ouvia ensinar na igreja. E aquilo eu guardava e colocava em prática, né? Por obediência, porque para mim o que estava sendo ensinado era o correto, então eu tinha que fazer o correto, porque eu queria agradar a Deus. E o que me ensinava era que se eu fizesse aquilo, eu estava agradando a Deus, né? Então justamente isso eu fazia. Só que na época o meu pastor, que é o pastor Givaldo, que é um homem de Deus abençoado, na época, ele também, não sei se por falta também de conhecimento, ele passava para mim uma doutrina que eu não podia fazer nada. Porque eu não era casada na época. E nem era batizada nas águas. Só que eu não entendia que mesmo sem ser assim, tinha algo mais forte dentro de mim. Algo que queimava dentro de mim, né? E eu não conseguia me controlar. Quando eu via, eu já estava ali pregando. Quando eu via, eu já estava dentro da favela. Quando eu via, eu já estava nos valados. Quando eu via, eu estava aí, eu batia nas portas. Eu estava lavando uma louça, de repente aquilo me tocava. Sai, abre a porta e sai. E eu saía. E de repente eu parava em algum lugar, parava ali e encontrava uma vida. Encontrava uma mãe desesperada. Encontrava uma irmã. Encontrava um filho. E ali o Senhor começava a me dar palavras. Eu orava em posição de mão, no meio da rua, onde fosse, né? E Deus começava, daí a pouco a igreja começou a encher de gente. E o pastor, que é isso? Começou a encher de gente, né? Porque o povo, onde é que é a tua igreja? Eu dizia onde que era a minha igreja. O povo começou a ir. E Deus fez obra tremenda naquele lugar. Se nós fosse parar para passar aqui, nós ia passar o resto do dia e a noite, viu? Para contar as coisas, as maravilhas do Senhor. Vai dar episódio 2, certo? Vai ter que ter parte 2. Vai. Pastora, muito bom receber a senhora aqui. Mas qual foi o maior desafio, né, que a senhora enfrentou no início dessa caminhada missionária? Foi isso que eu acabei de falar. O maior desafio foi eu ser barrada. Eu ser barrada por conta de uma doutrina de homem. Perfeito. Quer dizer, o homem, ele tinha uma doutrina que ele me barrou. Ele dizia, quando tiver as irmãs, os pastores, os obreiros, em algum lugar para orar, você não se manifesta, porque você não é casada e nem é batizada. Então você fique quieta. E eu fazia isso, eu ficava quieta quando eu estava com eles. Só que quando eu estava sem ele, o Senhor me levava de outra forma. Então o homem me barrava, mas o Espírito Santo me mandava. Bom. E ali o Senhor, para mim, aquilo foi um desafio. Aí eu dizia assim, Senhor, mas o meu pastor, e o Senhor dizia assim, mas eu sou teu pastor. Tem alma gemendo. Tem vidas que... Lembra como tu estava gemendo? Aí eu digo, lembre-se, pois tem pessoas igual a você, é o pior. E eu te levantei para isso, para este povo. E foi aí onde que eu ia. Até um dia que chegou alguém na minha casa, no meu portão, e bateu no portão quando eu era um pastor da Assembleia de Deus do Belém. E ele olhou para mim e disse assim, a senhora que é a irmã Santana? Eu digo, sou eu. Ele disse, eu já ouvi falar da senhora e consegui seu endereço e eu vim aqui. Porque eu estava orando pela madrugada e eu queria fazer um trabalho da tarde da bênção. E eu vi seu nome. Eu disse, mas eu não posso aceitar. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não sou casada nem batizada. Quer dizer, tem uma doutrina ali. Eu não posso aceitar. Como é que eu vou dirigir um trabalho se eu não sou casada nem batizada? Ele olhou para mim e disse, o meu ministério, ele abomina isso aí. Realmente. Mas eu vou quebrar esse protocolo. Porque o que Deus falou comigo é mais forte do que
E ali ele foi e me deu a liberdade. E eu fui dirigir aquele trabalho. Quando eu cheguei, a igreja era uma igreja pequena, era só ele, a mulher e o filho e alguns irmãos. E eu comecei a fazer aquele trabalho. Deus fez algo extraordinário. E sabe qual foi o maior sinal que Deus estava comigo naquele negócio? Tinha uma mulher lá que a sua sobrinha vivia um problema sério. Ela tinha 7 anos de idade. Desde que ela nasceu, ela nem falava e nem andava. E só via de hospital em hospital. E aí ela me pediu oração. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Senhor, se é tu que quer que eu faça algo, porque eu não faço nada sem antes perguntar ao meu Senhor. Se é tu que o Senhor quer que eu faça algo, eu quero que essa menina saia do hospital ainda hoje. Uau. E eu louvo a Deus que quando foi às 8 horas, a menina chegou e disse, olha, minha sobrinha terminou de ter alta. E ali eu iniciei aquele propósito de oração. Foram 9 dias na casa daquela menina. 9 dias de consagração. Eu e algumas irmãs nova convertidas, que já eram vidas que Jesus já tinha me usado para resgatar. E elas estavam me acompanhando, andando comigo. E quando eu cheguei naquela casa, eu comecei a fazer. No 7º dia, o Senhor me revelou qual era o problema. E o Senhor me revelou que ela tinha consagrado o bebê dela, né? Ainda no ventre, consagrado às trevas. Por isso aquela criança nasceu daquela forma. E aí, no 5º dia, no sétimo dia, no 8º dia, eu já comecei a orar em cima daquele propósito. Aí o Senhor disse, manda a mãe dela confessar. Aí eu falei para ela, eu disse, o Senhor me revelou isso e você tem que confessar. Se é verdade, você vai confessar. Ela disse, é verdade. Ela caiu no chão chorando e disse, confessou e pediu perdão. E quando ela pediu perdão, o demônio tomou ela. E ali eu juntamente com as irmãs, no nome de Jesus, foi expulso. E naquele momento, a criança que estava na cama começou a passar mal também. E ali eu comecei a orar pela criança. E no 9º dia, o Senhor disse, manda ela falar, o sangue de Jesus tem poder. Isso é para a glória de Deus. Isso é para quem crê. Mas o Senhor viu e Ele sabe. Né? Eu não tenho um testemunho aqui, mas a mãe dele é testemunha. E naquele dia, aquela criança falou, aquela criança levantou da cama. E hoje, há alguns anos atrás que eu estive lá, Gabriel, quando foi que eu estive lá a última vez? Em São Paulo? Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, muito antes. Eu estive em São Paulo. E lá, essa menina, estava lá, como líder de mulheres, já casada, mãe de filhos. Né? O nome dela era Angélica. E o pai, obreiro, a mãe, toda a família se converteu. Toda a família se converteu. Pai, mãe, primo, sobrinho, tia, todo mundo. Né? Por conta daquela obra que Deus fez. E ali Deus fez um grande resgate no meio daquele povo. Né? E foi daí que o Senhor me deu meu casamento e meu batismo. Com 6 meses que eu estava fazendo essa obra, meu casamento destravou, que estava travado, e eu fui batizada nas águas. Mas antes disso, o Espírito Santo já me usava. Fazendo a obra dele. Né? Muito bom ouvir isso, até para, né, às vezes alguém está nessa fase, né? E a importância de se posicionar também, né? Porque a pastora fala que realmente Deus usou, mas houve uma posição e interesse. Não, eu sei que eu preciso casar, preciso, né? Porque às vezes alguém está ouvindo, está nesse impasse, né, pastor? É verdade. E é importante também falar, case, né? Se organize aí, que é um princípio que a gente cumpre e Deus ordena a bênção. É verdade. Pastora, eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual foi uma região, né, algum lugar assim que Deus te levou para de repente abrir algum trabalho, alguma obra missionária que marcou a sua trajetória? A obra que Deus marcou, fora essa daqui de Santa Catarina, né, quando Ele me trouxe, depois dessa foi que me marcou mesmo, foi uma lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Né? Depois que eu cheguei aqui, com 6 anos que eu estava aqui, o Senhor me levou de volta para o Norte, para a obra. E quando eu cheguei lá, né, porque o Senhor é assim, quando Ele nos chama na missão, é algo que nós temos que renunciar mesmo. É por amor. É algo que, é por isso que eu digo, tem que ter chamada, que se não tiver, não aguenta. Né? A gente reluta para não querer, mas quando a gente está lá, não tem como a gente querer voltar atrás. E o Senhor mandou que eu voltasse, e eu saí daqui novamente, cheguei naquela cidade, só com a mala, né? Pela fé.
Você sabe sair de um lugar onde você está estabilizado. E o Senhor disse, arruma tua mala e vai. Aí você diz assim, Senhor, eu vou. Mas para ir eu preciso de uma passagem para ir, né? Porque nem passagem tinha, né? Aí o Senhor vai lá, prepara a passagem e você vai. Você chega lá e você diz, Senhor, eu tô indo, agora eu vou para onde? O Senhor vai dizer, tu vai, chega lá, eu me responsabilizo. Então você vai pela fé. Você vai sem saber onde você vai morar, você vai sem saber o que você vai comer, você vai sem saber como é que vai ser. Você vai. Acreditando que foi ele que mandou e que ele se responsabiliza. E você vai em 2 objetivos. Primeiro, o amor que você tem a Deus. E segundo, o amor que você tem pelas almas. Porque quando ele me mandou ir, ele falou assim para mim. Vai para o outro lado, porque lá tem um povo que está clamando e gemendo. Então eu acreditei que tinha esse povo. Só que quando eu cheguei lá, eu disse, cadê o povo, Jesus? Né? Tô aqui. Aí você vai, aí você dorme no chão, né? Quando eu cheguei no lugar, eu já tive que... Não tinha lugar. Alguém me deu um abrigo. Eu tive que dormir no chão. Né? E ali, orando. Senhor, tô aqui já. O que é que o Senhor quer de mim? Onde é que eu vou? Né? Me oriente, me mostre. E aí ele vai trabalhando. Aí vem uma luta ali para você desistir. De repente alguém se levanta. Eu digo, Senhor, aí, além de estar dormindo no chão, tu ainda tá aguentando isso, né? O diabo já vem soprando isso. Tu tá dormindo no chão, tu tá vendo essa vida, largou tudo lá, do bom e do melhor, e agora tu tá vendo essa vida, dormindo no chão, ainda tá em que aguentar isso. Aí na mesma hora Jesus diz assim, filha, existe alguém gemendo. É o meu povo que tá gemendo. Aí naquela hora aquilo fortalece. O Senhor vai nos direcionando. De repente o Senhor já me leva no lugar certo. Aí eu saio daquele lugar que estou dormindo no chão, já vou para outro. Aí o Senhor já me leva para outro local e me mostra a obra. Agora, diga como Deus me mostrou essa obra. Aí sim, Gabriel, é algo tremendo. Eu estava na minha casa, na casa que Deus já tinha me colocado, né? Bem verdade, sem nada, ainda dormindo. Não estava dormindo no chão, era no chão ainda. Mas parou um rapaz, um homossexual, um missionário, que para mim ele é um missionário. Ele parou, não conhecia ele parou e disse, eu ouvi dizer que você reza. Você reza, né? Eu digo, não oro. Aí ele disse assim, é porque eu tenho uma amiga que está numa situação de dar dó. E já foi rezador, já foi espírita, já foi crente, já foi o povo da igreja católica, já foi todo mundo. E ela cada dia mais está pior. Você não ia lá rezar, não? Eu digo, vou. Aonde é? Ele disse, é lá no outro bairro. Eu não conhecia aquele rapaz, mas aquele falou mais forte dentro de mim. Eu montei naquela moto e ele saiu que nem um louco. E quando eu cheguei naquele local, a casa, a rua, porque no norte é assim, as casas bem coladinhas na outra. Então tinha muita gente nas calçadas, né? Com a situação da mulher. No meu coração já veio, pronto, a mulher já morreu, meu Deus, porque é o tanto de gente. Mas não era, a mulher estava vivendo uma vida possessa. Ela fazia muito tempo que não comia, em cima de uma cama, nem ia, todo mundo que tinha que estar, porque ninguém conseguia fazer nada. E quando eu cheguei lá, é interessante isso, gente. A casa estava a família todinha lá, os parentes dela, filho, primo, sobrinho, né? Irmã. E quando eu cheguei lá, o menino disse assim, o rapaz falou assim, eu trouxe essa pastora para orar por ela, né? Aí eu vi quando alguém disse assim, mas já veio tanta gente aqui e orou. Aí quando eu entrei, eu disse, eu vim aqui, foi no nome de Jesus. Tinha uma mulher lá com um raminho, balançando lá e para cá. Quando a mulher me viu, baixou a cabeça, eu disse, Jesus, ou eu, ou o senhor aqui, ou a treva. Não pode ficar os dois, né, pai? Aí ali ela baixou a cabeça e já saiu. E ali o senhor disse, interessante. Eu disse, eu vou orar pela mulher. Quando eu fui levantar a mão para orar, o Jesus disse, não, você não vai orar, você vai pregar. Agora imagine, tinha para mais de 20 pessoas naquele lugar. Aí o senhor disse, você vai pregar. Só que antes eu estava orando, Jesus, cadê o povo? O senhor me trouxe aqui, cadê as almas, Jesus? Onde é que estão essas vidas? Né? Aí o senhor foi e disse, tu vai pregar. Aí eu comecei a pregar. Eu comecei a pregar o amor de Jesus. Por que Jesus morreu? Para que ele morreu? Por que ele veio a essa terra? A ressurreição dele, né? Eu comecei a pregar, Jesus foi me dando aquelas palavras muito fortes. Daí a pouco eu vi aquele povo tudo chorando. E a mulher lá endemoniada em cima da cama. E aquele povo tudo chorando.
Aí Deus começou a me revelar o profundo e o oculto de vidas ali. Pessoas que estavam presas nas drogas, pessoas presas no alcoolismo, pessoas presas no espiritismo, pessoas presas de todas as formas. E ali o Senhor começou a falar. E o Espírito Santo foi começando quebrando a algema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor começou a quebrar. Eu começava a sentir e ouvir literalmente do Espírito as algemas fazendo trac, trac, trac. E aquele povo chorando. Quando eu terminei, eu disse, agora, Jesus. Porque uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você esperar Jesus dizer o que você tem que fazer. Porque é Ele, a obra é dele, Ele que se responsabiliza. E muitas vezes nós queremos passar na frente e fazer da nossa forma. Aí nada acontece, a gente se frustra. Então vamos esperar o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Como que eu tenho que fazer? De que forma eu vou trabalhar? Por onde eu vou? Né? E ali o Senhor disse, eu disse, pronto, Jesus, e agora? O Senhor disse, agora eu faço o apelo. Naquele dia, para a glória de Deus, foram 18 almas para o Senhor Jesus. E depois das 18 almas, Jesus agora ore pela mulher. E quando eu orei pela mulher, Jesus fez um milagre. A mulher sentou, eu amarrei o cabelo dela, que estava dessa altura. Eu amarrei o cabelo dela, ajeitei, né? E ela, mandei fazer uma sopinha, fizeram uma sopinha e ela comeu. E eu saí de lá, para a glória de Deus, com essas almas que Jesus ganhou e essa mulher liberta. E lá foi aberta a Igreja Assembleia de Deus Missão Restitui. Nesse local, foi as primeiras almas, foram 18. E daí em diante, Deus começou a fazer obra. E foi resgatando vida, e foi resgatando. Aí dessas almas veio 4 traficantes. Dessas almas veio 5 viciados de crack e cocaína. Dessa alma veio o homossexual. E Jesus fez uma obra maravilhosa. E tem dessas almas aqui comigo aqui em Santa Catarina que veio. Eu gosto de contar o testemunho da jovem Maiara, porque foi um que me chocou muito. Porque quando eu vi a Maiara, ela estava jogada nas mãos das trevas. Eu vi ela engateando no meio da rua, alcoolizada, drogada, toda machucada, sangrando, literalmente sangrando. Ela tinha apanhado ou caído. E quando eu olhei, eu disse, quem é? Alguém que estava comigo disse, o nome dela é Maiara. Espírito Santo falou aqui, Jesus, a honra e a glória é do Senhor, Pai. O Senhor sabe que tudo isso é para a glória do teu nome. Espírito Santo falou aqui, disse, cuida, porque para mim é um vaso. Meu Deus. E vou usar ela no meu louvor, na minha adoração. E ali eu mandei as meninas ir lá pegar ela, ela veio e naquele dia eu ministrei a cura e a libertação no nome de Jesus. E hoje ela está aí sendo líder de jovem, casada, bem casada, um abençoado, onde Jesus fez uma grande obra. Né? Gabriel conhece ela. Sim, meu Deus. Muito bom. Sim. Muito bom. Glória a Deus. Essa, na verdade, seria a próxima pergunta. Dessa experiência aí é tremenda. Eu sei que a pastora tem muita experiência para contar. E vai ter um episódio 2, eu creio nisso dessa forma. Pastora, mais uma vez, muito obrigado por estar compartilhando conosco aqui, está edificando a nossa fé também, né? E eu creio que quem está em casa também está sendo edificado. Sim. Nessa noite. É uma noite diferente. É uma noite que o Senhor marcou aqui. É uma noite que já está marcada no céu há um tempo. Né? Pastora, como que a senhora enxerga, né, o papel da mulher no ministério? Especialmente no contexto missionário. Bem, eu enxergo assim, que quando Deus tem uma chamada, Ele não olha para sexo. Né? Então, o papel da mulher no ministério de missão é algo amplo para quem dá lugar ao Espírito Santo para ser usado. Porque a mulher ela tem mais liberdade de entrar em alguns lugares. A mulher ela é mais sensível para amar. A mulher ela é mais sensível para se disponibilizar na dor da outra, na dor de uma mãe, na dor de uma esposa, né? Então ela olha para uma mãe que tem um filho que está com problema, que precisa de ajuda. Então ela já sente aquela alegria e aquele desejo de estar junto daquela mãe para cuidar, para fazer ela também ser feliz. Ajudando ela com aquele filho, levando a palavra,
né? Ensinando como ela tem que fazer para vencer no momento difícil. Uma esposa que está passando um problema com o esposo, ela também já tem, né? Ela, no caso de uma mulher de Deus, ela vai ter seu exemplo com sua própria vida, né? Para passar como missão para aquela outra mulher, para aquele. E também, por exemplo, uma mulher é mais fácil dela chegar no meio dos jovens, né? Eles vão, muitas vezes vão se sentir mais à vontade para conversar, né? Porque ela vai ter mais jeito como mãe para conversar e levar aquela palavra, né? Porque ela já se coloca na posição de mãe na hora que ela está entregando a mensagem do Senhor. Ela olha para aquele jovem com dor, como se fosse um filho. Aí ela pensa assim, poderia ser meu filho, então eu vou lutar por ele. Porque poderia ser meu sobrinho, poderia ser meu filho, poderia ser alguém meu, né? Então, eu acho assim, tem muitas igrejas que barram, né? Mulheres. Mas como eu falei, né? Para quem tem chamado, não há barreira. Não há nada que possa impedir. Então, a mulher, ela só tem que se posicionar e entender qual é a chamada dela e aceitar. E pagar o preço, porque tem preço, né? Colocar a chamada acima de qualquer coisa. Porque a chamada, quando Deus nos chama, ele tem um propósito. E o propósito dele é almas. Não pense que Deus chama ninguém simplesmente porque... Tem pessoas que dizem, eu sou missionária. Tenho o prazer de ter missionária, ter um título, ter uma carteirinha. Mas quer ser missionária de estar andando num carro de luxo, estando num hotel de luxo, né? O verdadeiro missionário, se você for ver na Bíblia, ele não anda nesse canto, não. Ele anda nos valados, né? Ele dorme em qualquer lugar, come o que tiver para comer, porque ele tem um objetivo. Como eu já falei, primeiro, agradar a Deus. E segundo, ver a alma ser transformada. Glória a Deus. Pastora, enquanto a senhora falava, me ocorreu uma pergunta que até a gente nem anotou aqui. Deus usa muito a senhora também no ministério profético, né? E no profundo. Você aí de casa, você está literalmente assistindo a irmã do Coque. Aquela que chega, a gente treme na base. É verdade. E às vezes quem vê o trabalhar de Deus pensa que sempre foi assim, né? Mas eu queria perguntar para a senhora como é que foi esse processo também de caminhar no profético, como é que foram, né, no começo, e como é que é para a senhora viver esse ministério que é tão polêmico, né? Hoje até a grande mídia, a agenda tenta ridicularizar isso, né? Mas a gente sabe que existem os remanescentes, aqueles que têm compromisso. O profeta é aquele que reproduz o que Deus disse, né? Então eu queria perguntar para a senhora como é que é isso, viver esse ministério profético. Gabriel, o ministério profético, quando eu me converti, né? Quando eu conheci Jesus, como eu sempre digo, eu não entendia. Era algo, vinha as coisas na minha cabeça, no meu coração, e eu ficava sem entender aquilo, né? Como eu falo, às vezes eu estava fazendo algo, o Senhor dizia, sai daí e vai, né? E eu saía. E aí, muitas vezes, eu parava de frente a alguém e vinha algo para me contar para aquela pessoa. E quando eu começava a falar aquilo que estava no meu coração, a pessoa dizia, mas como? A senhora não me conhece, eu não conheço a senhora. E agora a senhora está falando justamente o que eu estou precisando, eu estou vivendo isso aí, está acontecendo comigo isso aí. E eu dizia, mas como é? Aí a minha mãe espiritual, que era que orava por mim na época, intercedia por mim quando eu me converti, ela começou a me explicar, porque ela também era uma mulher de Deus, era profética, ela disse, Deus te entregou o dom profético. Deus te entregou o dom da profecia. Então, e o que é lançado? Vem o desejo de você lançar a palavra. Aí você lança, depois você vê que aquilo aconteceu. Quer dizer, não foi você, né? Então são muitas experiências. Se eu for contar também é tremendo, né? Às vezes que o Senhor diz assim, ó, vá lá, pronto, algo assim que aconteceu lá também no Juazeiro, né? Eu tinha uma ovelha, né, muito querida, ela Sâmia, né, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, conviveu comigo. Só que na caminhada ela se afastou um pouco, né? Se afastou, só que a gente não sabia. Nós estávamos num momento de oração de mulheres. E quando eu estava orando, o Senhor falava assim no meu coração, vá lá na casa da Sâmia e fala para ela que ela procura um médico, que ela está muito doente.
Então, para você sair e falar algo para alguém assim, você tem que ter convicção do que você está falando. Eu disse, Senhor, eu vou. E eu fui. Cheguei lá, era 6 horas da manhã, bati na porta. Quando eu abri, a menina dela abriu, ela já estava em cima da cama, doente. E ela tinha passado a tarde com a gente bem, mas no outro dia ela já estava doente. E ali, quando Deus mandava eu falar para ela, ela disse, realmente, pastor, eu não estou me sentindo bem. Eu estou sentindo uns problemas que eu não sei o que é. Eu disse que você está doente, procura um médico. E ali ela procurou o médico e realmente foi diagnosticado o câncer de útero. Né? Quer dizer, era uma coisa que eu não sabia. Mas o Senhor falava para mim ir lá entregar aquele recado. Né? Mas também o Senhor usa para dizer assim, Deus está mudando a história e Ele muda a história. Né? O Senhor manda dizer assim, hoje Ele está assinando, colocando um ponto final na causa que está trazendo problema e Ele coloca o ponto final. Quer dizer, é Ele. É por isso que eu digo, nós temos que temer de falar se nós não temos convicção. Porque se você tem certeza que Deus falou, não tenha medo. Como também o Senhor já mandou entregar para pessoas que você vai entregar e vai dizer, pronto, nunca mais aquela pessoa vai falar comigo, mas o Senhor está mandando. Né? O Senhor diz assim, coloca a tua vida no altar. Ah, mas é porque pastor fulano tá... Não, o Senhor está mandando você colocar a vida no altar. O Senhor está mandando você colocar, eu não posso fazer nada, Ele está mandando. Né? O homem está te vendo, mas Deus te vê melhor. Né? E então já aconteceu também isso, né? Deus chegar e falar e a pessoa olhar para mim e dizer, eu não recebo. Eu digo, tudo bem. Eu tenho convicção de quem falou. E depois realmente aquilo acontecer, né? Então, é algo que... E é de anos isso, né? Chegou uma época que ficou algo tão forte que eu mesmo pedi o Senhor para tirar. Porque começa a chegar aquele negócio que eu não aceito, que das pessoas que estão andando atrás de você. Idolatria. Né? Idolatria. Ah, vai lá com a pastora. Não, eu não sou nada, eu não tenho nada. E nem aceito. Ele me conhece, ele sabe. Eu não gosto disso. Ah, pastora, vai orar. Eu digo, vou não, Jesus me mandou. Se o Espírito Santo me impulsionar, aí eu vou, porque se responsabiliza é ele. Claro. Se eu for porque você quer, ou porque eu quero, porque... Ah, uma vez chegou assim, esse pastor ora por mim para Deus revelar. Eu digo, não, minha filha, eu não sou cartomante, não. Né? Eu sou aquela que Jesus, quem fala é ele, não é eu. Como é que eu vou dizer? Jesus fala agora e ele falar. Ah, eu tô aqui orando, Jesus está me revelando 10. Não está revelando. Né? Ele tá, na hora que ele quer falar, ele fala, nem eu tô esperando aquilo. É algo surpresa, assim. Né? Às vezes eu tô orando por alguém e Deus está mostrando outra pessoa que não tem nada a ver. Que eu não tô nem pensando. E ali eu tenho que ir fazer o que ele manda. Glória a Deus. Meu Deus. Tremendo, né? Esse episódio vai dar pedida. Vai ser que nem a do pastor Ezequiel. Vai dar pedida do episódio 2, né? Pastora, queria que a senhora desse um recado, né? Pro pessoal que tá em casa. Essa é uma pergunta, mas eu acho que dá pra gente direcionar dessa forma, né? Alguém que sente esse chamado, tá sentindo algo, tá brotando no coração. Eu sinto a graça de Deus aqui. Oh, glória. Eu tô sentindo ele. Glória a Deus. O que dizer para essa pessoa, o primeiro passo, para essa pessoa poder... Então, homens, né, jovens, né, porque Deus também tem missionários jovens, sabia? Tem missionários jovens. Mulheres. Quando você sentir algo forte no seu coração, além do teu controle, não tema não. Vá, porque é Ele. É Ele que te impulsiona. Mas nunca esqueça de um detalhe. Nós não podemos fazer nada se não tiver base bíblica e se não tiver oração. Tem que ser na oração e tem que ser com Bíblia. Porque a palavra do Senhor, Ele te direciona e te instrui como que você tem que fazer. E a oração te traz uma comunicação com Deus. Como é que nós vamos nos comunicar com Deus se não for através da oração? Como é que eu vou saber fazer algo se eu não perguntar a Ele? Como é que Ele vai me dizer como que eu tenho que fazer se eu não procurar Ele para Ele me ensinar? Então é um dos passos que nós temos que ter, essa parte. E a outra, coragem. Amar a Deus e ao próximo.
Se você não conseguir amar a Deus e o próximo, você não consegue fazer missão. Porque uma das coisas que mais nos impulsiona é o amor ao próximo. É você se colocar no lugar da dor do teu irmão. Quando você se coloca no lugar da dor dele, na dor daquela mãe, na dor daquele, como eu já falei, na dor daquela esposa, na dor daquele jovem, você quer ver o bem dele. Porque aquilo lhe dói. E enquanto você não consegue ver aquela pessoa bem, você não tem paz. Porque o Espírito Santo te impulsiona isso. Então, não tenha medo. O Senhor é contigo, vá em frente, né? E se você tem a chamada é isso. Queima aqui dentro. Queima, você não consegue se controlar. Alguém diz assim, não, você não vai, mas quando você vê, você está lá. Alguém vai dizer, não é teu tempo. Mas quando você vê, você está lá. Não é que você quer. E outra, você não quer que ninguém lhe veja. Você quer que o céu te veja. Tem pessoas que querem ir para que o povo veja. Eu, para a glória de Deus, é algo que eu aprendi com o próprio Espírito Santo. E nas minhas orações eu digo, Senhor, eu não quero que ninguém me veja, eu quero que o céu me veja. Porque se o céu me vê, Ele que vai responder, Ele que vai fazer, Ele que vai retribuir, Ele que vai cuidar. Agora, se eu quiser que alguém me veja, eu estou esperando que alguém me retribua alguma coisa. E eu não vou receber nada. Eu posso receber coisas que não é do céu, é da terra. E nosso objetivo é o céu. Entenda, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem, pastor. E nós temos que aproveitar o tempo determinado que Deus nos deu para apresentar a Ele que é aquilo que Ele nos colocou nas mãos. O Senhor está procurando nesses últimos dias homens e mulheres que tenham comunhão com o céu. O Senhor está procurando nesses últimos dias mulheres e homens jovens que renunciem à sua própria vontade, que renunciem o desejo carnal e viva o plano de Deus. Para tudo o Senhor tem um plano, e um dos maiores planos que o Senhor teve foi enviar Jesus nessa terra. Foi o maior plano que Ele teve. Foi enviar Jesus nessa terra. E Jesus não veio aqui apenas para morrer na cruz. Ele veio como missionário. A morte dele foi com objetivo, foi ganhar almas. Foi libertar vidas. Foi quebrar algemas. Foi romper cadeias. E agora ele vai dizer, ele disse, agora ide. Ide por todo mundo. Ele foi para o Pai. Ele disse, eu vou para o meu Pai. Mas agora eu vou deixar vocês no meu lugar. Nós somos pequenos Cristo. Nós somos pequenos Cristo. Como que eu vou fazer o que Jesus fez se eu não for? O apóstolo Paulo disse o quê? Sois os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos imitar Paulo. Que se nós estivermos imitando Paulo, nós estamos imitando Jesus Cristo. E o que foi que o apóstolo Paulo viveu nessa terra? Ele não tinha nada. Ele teve tudo e renunciou tudo. Pelo céu, pelo reino, pelas vidas, pelas almas. E tem pessoas que não têm nada e estão querendo tomar título de missionário para ter alguma coisa. Para possuir, para pedir, para ter. Para dizer, está aqui meu Pix, está aqui isso, está aqui aquilo. Não. Mas certa vez me chamaram. Pastora, por quanto a senhora vai? Eu digo, por acaso eu tenho alguma coisa para vender? O que Deus fez é meu? O que Deus deixou, o que Jesus deixou é meu para eu vender? Foi lá em São Paulo. Eu digo, não, minha querida, eu não posso vender o que não é meu. Eu estou aqui para pregar o reino dos céus. Para pregar o amor de Jesus. Eu não estou aqui para cobrar para pregar. Se Ele quiser que eu vá, Ele se responsabilize sem precisar que ninguém me dê nada. Sem precisar de eu pedir. Eu dobro o joelho e digo, Jesus, o Senhor está me mandando. Isso é fato comigo. Propriedade, eu digo. Jesus diz, vai, eu digo, eu vou, Jesus. Agora cadê o dinheiro? Eu não vou pedir a ninguém. Jesus ia passagem, eu não vou pedir, eu não vou falar para ninguém. Porque o Senhor está me mandando. E o Senhor sabe que eu não trabalho para homem, eu trabalho para o Senhor. E se eu for pedir a alguém, o Senhor diz lá, o que é que o Senhor diz lá no livro de Salmo? Que eu não posso mendigar, que eu não posso estar pedindo. O Senhor disse lá no livro do Salmo, que o justo, né? Foi que Davi disse, foi criança, fui velho, fui jovem, nunca vi um justo. E nem a sua descendência mendigar. Se eu for pedir a alguém, me dê uma passagem para fazer a obra. Eu vivo pela fé. Tem muitos aí, pastor, que anda dizendo que vive pela fé para pegar dinheiro. Eles não estão entendendo o tempo da palavra. A Bíblia diz que o justo vive de fé em fé. É orar de manhã para comer de noite. É orar de noite para comer de manhã. Não é para pedir.
É para orar e Jesus mandar. Porque lá no deserto, eles oravam. E Jesus mandava. E Deus mandava. O maná, né? Mandava o sol e mandava à noite o tempo para esfriar. Eles não tinham quem pedir. Eles não tinham vizinho para pedir a nada. Eles pediam a ele. E ele cuidou 40 anos. Mesmo em desobediência, mas eles pediam e ele cuidou deles. Então isso é ensinamento para nós. Eu sou assim. Em todo esse tempo que eu tenho de fé. Eu não peço. Está aí o meu sobrinho de prova. Eu não peço, eu oro. Se tem algo, eu digo, Jesus está aí. O Senhor me disse que eu vou e eu vou. Então, o Senhor vai criar a situação e eu estou aqui. Até o dia do Senhor criar. Estou aqui aguardando. Quando eu me desespero, Jesus já tem. Quando eu vejo, eu já estou no lugar. Né? E me pergunto como foi, que eu não sei. Né? Você já viu alguém construir uma casa na pandemia? Com o marido desempregado e tudo? Foi o que Jesus me deu. Lá no Ceará. Pela fé. Eu pedi a alguém? Não. Me pergunto como foi, que eu também não sei. Está lá a casa feita. Depois dela feita, o mobiliário de Jesus larga e volta para Florianópolis. Aí larguei tudo e estou aqui. Pagando aluguel. E a casa lá, mas fazendo a obra aqui. É isso aí. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Porque eu vivo para o meu Jesus. Aleluia. Nem é para mim, nem é para ninguém. É para Jesus. Glória a Deus. E ele sabe quando ele diz assim, renuncia tudo, temos que renunciar. Deixa a mãe chorando, deixa a filha chorando, deixa o marido. Ele vai, depois ele arruma tudo e manda também. Mas na hora, tem que ir do jeito que tá. Glória a Deus. Muito forte. Demais. Vai ter que ter outro episódio, né, vai ter que ter, não é. Vai ser muito pedido. Sim. Eu creio nisso. Eu creio dessa forma. Como é que tá nosso tempo? Já foi? Estamos ainda com, acho que 10 minutinhos. 10 minutos? Isso. Vamos dar mais uma pergunta, então. Pastora, depois de ouvir tudo isso, Meu né? Deus. Eu senti muita graça. Estou sentindo também, aqui. sim. Muita presença do Espírito Santo. Sim, muito forte. Eu queria perguntar para a senhora, inclusive hoje a senhora como pastora, como missionária, como é que a igreja consegue contribuir com o campo missionário, né? Com a igreja percebeu que tem alguma ovelha ali dentro, que tem essa chamada, né? Como é que a igreja consegue contribuir com isso? Gabriel, na nossa igreja do Ceará, como é um lugar muito que não tem trabalho, pessoas muito carentes, pessoas muito humildes, e a gente queria fazer o trabalho missionário. Gente, para fazer missão não tem barreira, meu povo, pelo amor de Deus. Sabe o que era que eu fazia? Eu chamava eles. Eu dizia, meus filhos, tem pessoas que estão com fome, nós não temos. E nem a nossa igreja tem fundo financeiro, porque não tem dízimo. Você sabe o que é uma igreja sem dízimo? Porque não tem condição. Os membros não têm trabalho. Um salário de R$500. Um salário que trabalha, né? Uma menina vai trabalhar na casa de uma família e ganha R$500. Aí tem que dar 50 de dízimo. Quanto tem? Né? Um pedreiro ganha o quê? 60, 70. Agora acho que está 100. Né? Então, quer dizer, a gente não tinha. Às vezes o dinheiro que aparecia era para pagar o aluguel do prédio. Né? Porque o Senhor honra. Mas sabe o que era que eu fazia? Eu pegava uma equipe e saía de porta em porta, pedindo para a obra. Eu dizia, nós estamos aqui, tem pessoas que estão necessitadas. E nós precisamos da ajuda de vocês. Porque nossa igreja não tem condição, mas nós estamos aqui. E nós arrecadava no carrinho de mão. Tem que esse carrinho de mão? Nós era só enchendo os carrinhos de mão. Depois nós separava as cestas. E saía visitando as famílias carentes. Que tem pessoas lá que passam 2 dias sem comer, viu? E a gente ia fazer visita a essas pessoas e dar o alimento. Sabe o que era que eu fazia? A gente saía nos coisas onde vende fruta, verdura, nas frutarias, nos açougues lá no Ceará. E nós, inclusive, a equipe está fazendo lá esses dias. A gente vai pedir aqueles restos de carne, aqueles ossos. Nós fazíamos aqueles caldos, aquelas sopas. Não tem bicicleta de carga? Pronto. Nós botava o panelão. Tem até uma foto aqui, ó. Botava o panelão e nós saíamos andando bairros e bairros a pé. De um bairro para outro, longe. Mas nós saíamos. Na beira da linha, debaixo nas praças, debaixo das pontes, entregando as quentinhas e evangelizando. E ali nós ganhava alma, nós entregava o endereço quando a feliz chegava lá na igreja. Sabe o que nós fizemos um evangelismo um dia, na missão, Gabriel? Nós fizemos um Natal.
numa praça onde só tinha drogado e alcoólatra. Nós fizemos um Natal com eles lá. Nós fizemos aquele Natal, foi a coisa mais linda. Levamos aqueles panelão de comida. E lá nós fizemos aquele Natal com eles, abracemos eles, beijamos todos eles, né, vestimos eles. E eles choravam, porque muitos deles estão abandonados pela família. Porque a família desacredita porque não tem fé. Marido que está separado da esposa porque a esposa abandonou. Filhas que estão jogadas. Então, aquela turma e a gente fez aquele trabalho, a coisa mais linda. Né? Trabalho de missão. Quando a gente não tem fundos, mas a gente pede e dá. E aqui, né, na nossa igreja aqui, graças a Deus a gente fala com os membros da igreja, cada um coopera com uma coisa, dá 1 quilo, dá um... E a gente... Inclusive, eu estou com um trabalho novo agora. Lá no fundão do Brejaru. Na comunidade lá embaixo, na invasão. Eu iniciei esses dias um trabalho lá. O Senhor já me deu o terreno. Eu já estou orando para Jesus, já vai cortar a sapata sábado agora. Né? Que a gente fez aquele movimento e já conseguimos o dinheiro de cortar sapato. E lá Jesus já resgatou. Inclusive veio até um de outro país. Meu Deus, como é de outro país que está aí. Inclusive ele se converteu, está em Puscu todo dia, tem uma bênção. Eu já declarei, ele vai ser um dos obreiros daquela, um venezuelano. Ele vai ser um dos obreiros daquela obra. Que Jesus resgatou ele das drogas. E está uma bênção. Já dessa obra nova, já tem 5 almas. Dessa obra nova que Jesus começou. E Jesus me mostrou pela madrugada essa obra. E eu entrei. Estou lá no fundão. Para a glória de Deus. Glória a Deus. É forte. É forte. Não precisa de muitos recursos. Precisa da vontade de fazer. É o verdadeiro evangelho. É né? o verdadeiro evangelho. Sabe? A pastora estava falando ali, eu estava sentindo muito, estou sentindo muita presença de Deus, assim, sabe? Porque eu estou num tempo de decisões da minha vida. De transições da minha vida e decisões. Enquanto ela falava, o Espírito Santo me respondia algumas coisas, sabe? Então, assim, para honra e glória do Senhor, esse dia foi marcado. Esse dia que está marcado, é verdade. Vocês sabem quanto tempo eu fiquei fazendo o trabalho do Senhor, trabalho de missão, numa tenda, que nós não tínhamos espaço? 3 anos. Numa tenda. Eu passei 2 anos no monte. Abri os cultos no monte. Nos domingos e nas quintas. E nos sábados à tarde, oração. E as vigílias da madrugada. No monte, porque não tinha espaço. Glória a Deus. Mas não deixou de fazer. Não né? deixou de fazer? E lá Jesus resgatou vidas. Restaurou casamentos. Casamento destruído. Chegavam lá e Jesus restaurava o casamento e libertava as vidas. São tudo crentes, são tudo obreiro. Inclusive eu tenho um amigo que ele é radialista. Olha só. Uma bênção. Jesus restaurou o casamento dele. Jesus libertou ele. Ele está lá como meu discípulo fazendo a obra do Senhor. Eita glória. Só voltando para dizer, não é a transição da igreja que eu estou. É uma transição daquilo que Entendemos. Deus colocou no meu coração. Certo? Pastora, o tempo é curto. A gente passa muito rápido. Mas eu creio nesse segundo episódio para nós falar mais sobre isso. Mas eu queria nesses últimos minutinhos, né, para finalizar aqui, né, que a senhora dê um conselho, sabe? Ou uma palavra. A senhora já falou ali com direcionado a algumas pessoas, para quem está ouvindo nesses dias sobre Jesus. Sobre Jesus, direcionado. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, né, está nos assistindo, não há outro caminho. O tempo é agora. Não tem que esperar para amanhã. Inclusive, a palavra do Senhor diz que o que nós temos que fazer hoje, né, a oportunidade é hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Pode ser muito tarde. Então, eu quero dizer para você, Jesus, ele veio com o propósito de alcançar a tua vida, de libertar a tua alma. Talvez você está vivendo uma situação hoje que você diga assim, para mim não tem mais jeito. Eu já bati em várias portas e até agora deu tudo errado. Mas eu quero te dizer que tem uma porta que agora se abre para você. Essa porta, o nome dele é Jesus. Tem um caminho que agora ele te apresenta, porque ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse é o caminho. Ele é a porta. Então, não deixe para amanhã. Seja agora o seu momento. Corra para os pés de Jesus. Ele vai mudar a tua história. E eu quero liberar uma palavra profética nesse momento para você. Você que nesse momento está dizendo assim,
se o Senhor não resolver minha causa daqui para amanhã, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu quero liberar uma palavra profética para você e quero te dizer. O Deus que criou céus e terra e tudo que neles há. Aquele que tem um domínio em cima no céu e embaixo na terra. Aquele que te deu o ar que hoje tu está respirando. Aquele que te fez levantar da cama hoje. Ele está dizendo assim, ó, eu sou o Deus da provisão. E eu quero te dizer hoje, o Senhor hoje, Ele muda a tua história. Uma nova história está sendo escrita. Alguém pode dizer assim, não, foi o ponto final. O Senhor disse, não, é uma vírgula. Porque eu vou continuar, só que de uma história diferente. Receba na tua vida, em nome de Jesus, essa palavra profética. E depois você vai procurar esse pastor, o Gabriel, e você vai falar do que Deus fez através da tua vida a partir de hoje. Conta os dias e tu vai ver a glória de Deus. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quase um culto. Meu Deus. Eu tô crendo nesse testemunho. Sim, eu creio também. Para mim, hoje se cumpriu plenamente o propósito do podcast, né? Verdade. Verdade. Pastora, muito obrigado. Que seja a primeira de muitas vezes, Verdade. né, pastor? Isso mesmo. Muito obrigado, uma honra ouvir a senhora, né? Eu já tô... Na verdade, eu escuto sempre, mas eu nunca me acostumo, né? Não cansa. A ouvir os testemunhos e a ser edificado. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Cumpra o propósito, que a senhora possa cada vez mais viver em escalas maiores aquilo que Deus tem para sua vida, porque eu sei que parece muito, mas eu creio que tudo que aconteceu ainda é só o começo, né? Como a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é só um sinal Amém. do que Deus tem para fazer. Então, meu muito obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado, pastora, por tudo. Tá? Obrigado pela sua presença aqui. Nós Obrigado, agradecemos. digo eu, de poder estar aqui fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, né? Tudo que a gente faz para Deus é bom demais. Nós nos né? sentimos muito E eu honrados. sou grata a Deus pela oportunidade e por vocês terem me convidado. Glória tá? a Deus. E sempre que precisar, sendo a vontade de Deus, estaremos aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está assistindo, né, esse podcast, nós queremos te agradecer também. Faz assim, envia para algumas pessoas, né? Envie o link para algumas pessoas e para familiares, para amigos, para colegas de trabalho, porque eu creio. Palavras foram liberadas aqui e palavras liberadas viram decretos na sua vida. Então, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa hora e até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.